Gente amada de Deus, preciosas vidas, paz, graça e paz. Assim o apóstolo Paulo escrevia nas suas epístolas, né, saudando os irmãos. Que assim seja. E que seja uma noite que Deus nos permita crescer na graça e no conhecimento do varão perfeito, que é Cristo Jesus, no aprendizado das suas verdades, suas palavras. Quando eu vi a data, na escala do pastor, para que eu pudesse pregar no domingo, além de ser um dia de sensibilidade, porque eu lembro da minha mãe, uma mulher inesquecível. Minha mãe. E hoje foi um dia de lembranças, de alma e de coração, da dona Cristina Potenza, italiana, filha de imigrantes, e que criou esse menino com todo carinho, com todo amor. Se eu tive uma mulher na vida que me amou, eu posso dizer com toda certeza, foi minha mãe. Não quer dizer que as outras não amem, mas essa nunca deixou dúvida. Eu pedi a Deus orientação para que Deus me desse a expressão da sua palavra que mais pudesse encaixar para esse momento. E me veio à mente, ao coração, a história de Ana. Porque nessa história existem aprendizados fabulosos para as mulheres e para a gente também. Então vou ler essa porção da palavra de Deus, que está em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 9 a 11. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos céus, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Bom, o texto já traz algumas coisas que são extremamente significativas para nós. Se você é um pachorrento estudante da palavra de Deus, um empenhado estudante da palavra de Deus, você vai perceber, e eu não li essa parte, mas o nome de Ana e de Penina, que eram as duas esposas de Eucana. Era tradição naqueles dias, que quando uma mulher tinha o problema de ser estéril, o marido podia ter outra esposa para que pudesse gerar descendência. Agora, era um quadro constrangedor. E nós vemos isso no texto. Se você chegar em casa, ler o texto, você vai perceber que esse é um quadro extremamente constrangedor. Por quê? Penina, cujo nome é expressivo, chama-se pérola, pode ser traduzido por pérola, ou algo precioso. Ela tinha no seu entendimento que ela possuía tudo.
E aí já vem uma grande lição para nós, porque os nomes não são colocados no texto por acaso. Eles têm uma razão de ser. E a primeira grande lição que eu saco nisso, para nós nos apropriarmos dos saberes de Deus, é que muitas vezes, muita gente, infelizmente, que por alguma condição se vê na condição de poder desprezar outras pessoas, ou pelo seu saber, ou pela sua condição financeira, ou por alguma outra razão, apesar de ser alguém especial. E o nome dela revelava que era alguém especial. Nós temos uma avaliação de Deus sobre uma igreja que cometeu esse grande erro de se, como a gente diz, de se achar. De se achar melhor. Lá em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, no verso 7 do capítulo 3, nós podemos ler uma avaliação que o Senhor faz através de João, dizendo, a igreja dizia, sou rico, sou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E Ana, o nome Ana, que significa graça, favor, me chama muito a atenção que na exegese, esse nome ele traz à tona uma verdade fantástica que certamente, de alguma forma, Ana sabia aquilo que o salmista diz no Salmo 63, verso 3. Porque a tua graça é melhor que a vida. Por isso meus lábios te louvam. Então esses nomes, eles não estão aí por força do acaso. Já é um aprendizado para mim e para você, em nome de Jesus. Então eu gostaria, nesta noite, de pensarmos juntos verdades que podem ser retiradas da vida de Ana, esposa de Elcana. E Ana nos ensina uma outra coisa fabulosa, extraordinária, eu diria como meu pastor, exponencial. Exponencial. É que a oração que Deus responde, a oração, sempre nasce num coração quebrantado. Tem uma música que eu gosto muito, que é cantada por uma cantora gospel, que diz coração quebrantado. E é verdade. Um coração quebrantado abre as portas do extraordinário de Deus na nossa vida. Deus ouve a nossa oração, com certeza. Mas tem muita gente que ora e só ora. Ora sem coração. E Deus espera que a gente ore com o coração contrito, quebrantado. E o próprio Palaciano Isaías diz que Deus não despreza quem faz isso. Sua atitude diante da dor é um outro grande ensino para nós e ainda não comecei. Porque hoje eu estou com o talento, como o meu pastor respondeu para uma mulher, que ele pregava mais de 1 hora. Ele gostava de pregar. E um dia essa irmã, assim, meia, acho que aborrecida, não sei como qualificar isso, falou, pastor, o senhor fala demais. E ele ficou olhando para ela. Aí ele disse, minha irmã, vem cá. Sabe por que eu falo demais?
As mulheres não brigam comigo que não tem saída aqui, hein? Ele disse, é porque eu sou nascido de mulher. Entendeu? Então hoje eu vou falar um pouquinho demais, viu? A outra atitude dela é que a dor não a fez murmurante. A dor não a fez decepcionada com Deus. A dor, pelo contrário, foi um elemento determinante, motivador para buscar o Senhor e buscar o Senhor em oração e de forma intensa, de forma profunda, ao ponto de que, daquele jeito que ela estava se colocando diante do Senhor, a leitura de Eli foi de uma mulher que estava alcoolizada. A sua fé foi recompensada. Eu tenho que dizer que quando a gente ora assim, a fé é recompensada. Eu me lembro de ter citado um dia a expressão daquela música, em fervente oração vem o teu coração, na presença de Deus, derramar, lembra? Mas às vezes Deus não ouve a nossa oração porque a gente não entregou o quê? Tudo. Não se esvaziou de si mesmo. E eu aprendi com meu pastor, reverendo Wilson de Souza, que dizia que o crente deve seguir o exemplo de Jesus, que para cumprir a vontade de Deus, para que o sacrifício que estava se propondo a fazer, o texto diz com todas as letras que ele se esvaziou de si mesmo. Quando a gente fizer isso, meu pastor dizia, a igreja, e a igreja eu acho que nunca fez isso, porque ele dizia que quando a igreja fizer isso, a igreja, o chão da igreja vai tremer. E ele disse, vai, porque a igreja já fez isso na igreja primitiva. Então fica aí um desafio para mim e para você, em nome de Jesus. Vamos fazer esse lugar tremer, vamos? Ixi, que silêncio mortal. Nem vou falar mais. Alguns pontos são extremamente significativos para mim e para você. Primeiro, Ana é uma mulher com um sonho de maternidade. E as mulheres têm isso, não? Sonho de maternidade. E é bom, graças a Deus, que Deus criou no DNA da mulher, né, no genótipo da mulher, isso, graças a Deus, né? E eu vi uma vez, me permita fazer esse adendo, de uma mãe que carinhosamente adotou um menino. E você sabe que tem sempre alguém que gosta de criar problema para você. Principalmente aquele que veio para roubar, matar e destruir, que usa os seus agentes. E alguém da família disse para o menino, você não é filho dela. E o menino veio para a mãe e disse, mãe, fulana me disse que eu não nasci da sua barriga. Ela disse, não. É verdade, você não nasceu da barriga da mamãe. Mas você sabe onde você nasceu? E disse, não, no coração da mamãe. E cada dia você cresce no coração da mamãe. Porque a mamãe é mamãe de coração de você. Não só de gestação, mas de coração. Fechou a conta? Nunca mais o menino. E eu não sei o que ela fez com a parente dela, mas eu dava pimenta para a mulher. Todo dia. Né? Para ver se ela aprendia a respeitar os outros. Né?
Ana revela que tinha um sonho, um desejo que ia muito além de estar insatisfeita. Muita gente faz observação que Ana era uma mulher insatisfeita. Não, não era uma mulher insatisfeita. Ela queria ver cumprida na sua vida um sonho, que era a maternidade. Ela buscava ser mãe, assim como muitas mulheres. Ao seu tempo, viu? Você que é solteira. Pressuponho que a falta da maternidade na vida de Ana era uma necessidade que ia muito além do amor do marido. Apesar dele declarar, eu sou melhor do que muitos filhos, mas a necessidade dela ia muito além do amor do seu marido. E mãe é um negócio fantástico, né? Isso me fez lembrar, hoje eu vou falar que nem mãe de guarda na chuva. Eu me lembro que quando trabalhava no café e fazia a minha primeira faculdade aqui em Santos, na Visconde São Leopoldo, eu chegava muito tarde, acordava às 5 horas da manhã, trabalhava no café, ia depois para a universidade e voltava. Toda noite minha mãe batia um leitinho com um Toddy para mim. Mas nem toda noite eu tomava aquele leitinho. Eu chegava, dormia de roupa e tudo. Aí de manhã ela me acordava, eu ia tomar banho e voltava para as minhas atividades. É a mãe. Tem uma mamãe que eu casei com ela, chamada Vânia. Quando eu namorei com Vânia, eu sentava no sofá e batia um papão com a minha sogra, futura sogra. E a minha esposa dormia no meu ombro. Acredite se quiser. E ressonar. Casei. Tivemos a primeira filha, Priscila. Ela me acordava e dizia, bem, vai fazer a mamadeira logo nos primeiros dias depois da gestação, do nascimento de Priscila. Vai fazer a mamadeira que Priscila está chorando. Que está chorando nada? Ela falou, eu estou ouvindo. Falei, caramba, dormia comigo, com mãe agora, os ouvidos estão tudo atinados. Mas é mãe, tá vendo? Então ia muito mais além do que o amor do seu marido. Eu faço essa leitura na oração de Ana por sua maternidade. Eu pego o texto e quero me expressar usando o texto de 1 Samuel, do verso 10 ao verso 11, que diz que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto. A gente precisa ter muito cuidado com esse negócio, né? Porque eu ouço muita gente fazendo voto e voto esquisito. Coisas que não conferem com a vontade de Deus. E aqui, se você perceber, eu já vou pôr o carro na frente dos bois. Ela fez um voto alinhado à vontade de Deus. Não é errado fazer voto, mas ela fez um voto alinhado à vontade de Deus. Eu fui chamado uma vez para orar em favor de um boteco, mas eu não sabia. O cara disse, pastor, vem aqui para orar. Eu estou abrindo um negócio. Eu falei, que bom. Eu cheguei. Quando eu cheguei lá, era o quê? Era um boteco. Falei, olha, meu filho, nem Guaraná eu vou tomar aqui. Tchau e benção. Nunca mais olhou na minha cara. Mas o que eu vou fazer? Eu não posso. Né? A Bíblia me ensinou que teve um sujeito que tentou orar contra Israel, contra a vontade de Deus. E deu zebra, né? Sempre dá zebra. Então, vamos lá. Como primeira lição, me permita compartilhar um forte aprendizado com Ana, de ter a oportunidade de louvar ao Senhor por mulheres que são mães, não só biológicas, mas de coração. Mulheres que geram filhos primeiro no coração,
mais do que na barriga. Um filho tem que ser gerado primeiro no coração, mesmo que seja por geração. Essa leitura faço na busca de Ana pela maternidade. Que Deus continue abençoando essas mulheres, em nome de Jesus. Como segunda lição, nós temos 3 itens na vida de Ana. A dor faz parte da caminhada da vida, mas não define o fim da sua história. Lembram da palavra de Jesus? Jesus foi fabuloso no dizer: no mundo vai ter só Coca-Cola e batata frita. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Cada dia assim. Outro dia eu ri comigo mesmo. Eu pus o leite para ferver. E sempre Vânia diz, não deixa derramar. E eu fiquei vigiando. Eu olhava, e ele estava do mesmo jeitinho. E eu olhava. Uma hora a janela bateu por causa do vento, e eu fui lá para fechar a janela. E o abestalhado saiu da leiteira. É assim mesmo. E eu correndo, desliguei, peguei o paninho, limpei tudo antes que alguém visse. Não é assim? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Mas as lutas da vida não podem definir o seu humor, a sua alegria, atrapalhar o seu sonho, a sua busca. De jeito nenhum. Não pode. Porque a Bíblia nos ensina que a gente deve sempre estar olhando para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador do nosso extraordinário, que nós chamamos de fé. De fé. E por que eu estou dizendo o nosso extraordinário? Porque o próprio Jesus disse, e Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele disse que se a gente orar com fé, a gente diz para o monte, sai daqui, lança-te para o mar, e ele vai. Se o monte não foi a fé que foi errado. É o meu coração que não está alinhado à vontade de Deus. A oração sincera, preste atenção que eu vou dizer. Muita gente já me pediu para orar, para Deus mudar a vontade dele na vida do filho, na vida do marido. Eu falei, não, está errado. Deus não vai mudar o coração dele. Deus vai mudar a situação. Deus vai mudar a pessoa. Mas Deus não vai mudar. Porque Deus é imutável. E ela sabia disso. Sempre a fé deve anteceder a resposta. Vocês entenderam a frase? Antes de receber, eu tenho que acreditar que eu vou receber. Existe uma imagem que circula aí na internet que diz o seguinte: primeiro a gente põe o pé, depois Deus põe o chão. Você entendeu? Primeiro a gente põe o pé, depois Deus põe o chão. E Deus sempre age no tempo certo. Espere então que a gente possa honrá-lo. Sempre Deus age no tempo certo. Para você dormir em paz hoje, abre o Salmo 40 e leia. Esperei. Hoje o pastor pregou sobre paciência. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Amém?
Todos nós afirmamos que estamos pacientes, não somos? Manda alguém esperar o ônibus. Anda de cá para lá, mexe aqui, mexe ali. Na verdade, nós somos impacientes, mas devemos aprender a esperar em Deus. A vitória da fé, da paciência do Senhor, ela sempre acontece. E isso não é porque eu estou dizendo. É porque você pode sacar isso das verdades divinas de um Deus que não mente. Outra verdade é que Ana tinha um sonho impossível para ela, mas não para Deus. O sonho para ela era o quê? Impossível. Ela era estéril. E naqueles dias, pelo que eu sei, até agora não havia o quê? Inseminação artificial, não havia nenhum tratamento farmacológico, né? Ana era estéril. Tanto é que Eucana, pela tradição, pôde arrumar outra mulher. Nossos sonhos, preste atenção, Ana nos ensina isso. Para as mães, nossos sonhos podem ser impossíveis para a gente, mas nunca para Deus. Porque Deus é o Deus dos impossíveis. Ou como tinha um jovem na minha igreja que dizia que Deus é impossível. E é mesmo. E quando ele quer fazer, ele faz e ninguém muda o seu propósito, né? Se você tiver dúvida, manda um WhatsApp para Jonas e ele vai dizer: tentei, mas não deu certo. Ele não muda. Ana revela com suas próprias palavras o seu impossível para Deus quando ela faz o seu voto. Então convido você a entender isso comigo e ter essa motivação correta de Ana. Eu não sei que voto você poderia fazer pela sua família, pela sua vida, mas como Ana, faça sempre alinhado à vontade de Deus. Eu vou dizer o que Tiago disse, primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Pedis, mas pedis mal. E aí não dá certo. Não dá certo. A oração de Ana não foi motivada, preste atenção, apenas por um desejo pessoal. Ela foi motivada em ter um coração que queria entregar para Deus o seu melhor, o seu sonho. E esse era o seu compromisso. E eu tenho certeza que isso agradou o coração de Deus. Ela disse: o Senhor me atender, esse menino vai ser nazireu, para a honra e glória do Senhor. Navalha não vai passar na sua cabeça, e em todos os dias da sua vida, ele vai servir ao Senhor. Põe a sua família no altar do Senhor. Faça com que a sua família seja consagrada ao Senhor, em nome de Jesus. Que coisa boa. Eu sou tentado agora a ler novamente o voto de Ana. E por quê? Para tentar inspirar você, mulher, mãe. Eu já vi de mães com lutas, com filho ou com marido, e até usando a expressão: nem Deus muda. Oh, que erro! Que grande erro! Então eu quero inspirar você novamente lendo o voto de Ana. Ela fez um voto dizendo: Jeová Teshebaot. Eu não falo língua estranha, não. É o Senhor dos exércitos.
se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Dê o seu melhor para Deus. O pessoal do louvor sabe que tem um canto que diz, dá o seu melhor para Deus, né? Dê o seu melhor para Deus. Não sei se o pessoal sabe disso. Quando eu era mais jovem, há uns 3 anos atrás, eu cantava isso, dê o seu melhor para Deus. Agora eu menti, né? 3 anos atrás é muito pouco tempo, né? Dê o seu melhor para Deus. E observa aqui um princípio exponencial do coração de Ana. Esse princípio é, vou voltar a falar como um maestro de uma nota só. Orou com um propósito alinhado à vontade, sempre que eu faço isso. Sempre que eu faço isso. E eu aprendi, sempre que eu oro, eu termino orando dizendo, em nome de Jesus, que senão, não dá certo. Se não tiver a chancela da aprovação de Deus, da vontade de Deus, nada dá certo. É verdade que Ana pediu um filho, mas seu pedido não estava alinhado à sua vontade, mas cumpriu a vontade de Deus. Então fica aqui sabido que todas as mães com especificidades devem fazer isso. E eu vou pegar o Salmo 37, verso 5, sem ferir o texto sagrado, mas fazer uma paráfrase. O Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu vou fazer uma paráfrase com isso. Vou dizer, entrega o teu sonho, mãe, ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Quem sabe hoje você possa fazer isso no recôndito do seu lar. Sozinha ou com seu esposo, em nome de Jesus. Ela entregou sua dor, seu desejo ao Senhor e confiou em sua resposta no tempo certo. E Deus realizou o seu impossível. Ana, a exemplo dela, somos chamados a confiar em Deus e a descansar na certeza de que Ele age no seu tempo. Em nome de Jesus. Amém? Essa é uma grande atitude que revelou a intenção do coração de Ana, que não se tratava apenas de ter um filho, mas de entregar o que era valioso para ela. O que era valioso para ela? O filho. E ela estava tendo um filho desejado por ela. E ela ia dar o seu melhor para quem? Para Deus. Deus se vê além das aparências. E te escolhe além das circunstâncias para cumprir um propósito, além das suas expectativas. Então, creia em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu vou usar a expressão que está em Judas. É o autor e consumador da nossa fé santíssima. Amém? Isso foi bem baixinho para não acordar os nenéns, né? Essa igreja é carinhosa, é um berçário. Não se esqueçam, as causas impossíveis da vida são nós. Não de Deus. Para Deus não há
impossível. Por isso, Ana é um exemplo para todas as mulheres, para todas as mães, irem a Deus com o seu impossível. Qual o seu impossível hoje? Leve para Deus. Ainda tenho mais 5 minutos, pastor. Até meia-noite dá tempo. Ela tinha um sonho. E assumiu isso diante do profeta Eli. Aqui Ana nos mostra que precisamos aprender a ter ações que fazem diferença. Tem gente que tem aquele complexo daquele desenho quando era menino. E eu gostava de ver como que é? Anta, sei lá como que era. Que dizia assim, ó céus, ó dor, ó vida. Hã? Tem gente que fica assim, ó céus, ó dor, ó vida. Eu aprendi uma vez num congresso e comecei a praticar com alguns irmãos. Eu vou fazer isso agora para mostrar. Porque tinha alguns crentes que quando eu cumprimentava, tudo bem, meu irmão? Ah, meu irmão. E aí eu pegava o lenço. Uai, pastor, o que o senhor está fazendo? Enxugando as lágrimas. Que era uma choradeira. Gente, volto a dizer que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ana nos mostra que a gente tem que ter atitudes que fazem diferença. A ação de Ana nos ensina que a verdadeira oração nasceu de um coração quebrantado, compungido, contrito. A ação de Ana é uma atitude diante da dor que foi de buscar não choramingar, nem se lamentar. Ó Senhor, o Senhor sabe que eu sou estéril, por que o Senhor me fez assim? Eu podia ter nascido com a cara do Brad Pitt. Mas certamente, se eu tivesse nascido com a cara dele, Vânia não ia gostar de mim. E eu nasci com a cara certa. Tá dando para pegar alguma coisa, mamãe? Tá, isso. A ação de Ana é uma atitude diante da dor que foi buscar a presença de Deus e não reclamar. A ação de Ana, em meio à sua dor, foi de fazer um voto, comprometendo-se com Deus a entregar seu filho. Essa entrega total marcou um ponto de virada na sua vida. E já vou adiantar. Se você é um estudante pachorrento das Escrituras, vai descobrir que Deus abençoou Ana com fertilidade. Ela teve filhos e filhas. Eu acho que Eucana depois disse para ela, para mulher, o colégio está caro. Vai no supermercado, você vai ver como está o preço do óleo, do açúcar. Né? Teve filhos e filhas. Deus a fez fecunda. Apesar da leitura precipitada de Eli, que achou que Ana estava embriagada, ela teve coragem de falar a Eli a sua história, de falar o seu sonho. E Deus respondeu para ela através de Eli. E olha o que Deus disse para ela, que está lá em 1 Samuel, do capítulo 1, verso 17 a 18. Que Deus responde às nossas orações. Amém? Isso, bem baixinho. Com toda essa fé. Até os anjos saem correndo. Vamos lá, amém? Melhorou! Graças a Deus, vamos lá. Olha o que o profeta Eli disse. Deus pôs isso no coração de Eli para falar para ela. Vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda
a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e já não era triste o seu semblante. Que quando a gente confia no Senhor, tudo muda, amém? Tudo muda. Olha, eu vou colocar aqui. A oração perseverante, feita com fé e entrega, é capaz de mudar o nosso impossível, pela soberana graça de Deus, e transformar as nossas situações impossíveis. Então, só para lembrar o que nós já sabemos. Oramos àquele cujo nome é Deus, Jeová, Todo-Poderoso, é a expressão. Oramos àquele que tem o nome de Senhor dos Exércitos. Eu já brinquei com você, Jeová Teixebaote, e é verdade, Senhor dos Exércitos. Se você pegar o pastor, explora ele, espreme ele, para ele explicar isso direitinho, sabe? Não a mim, a ele. Vamos lá. Oramos àquele que tem o nome de poderoso, El Shaddai. Amém? Oramos a Jesus, que tem o nome, olha só, que está acima todo nome. E o Senhor ouviu o pedido de Ana e concedeu o seu pedido, um filho. Deus não apenas lhe deu Samuel, mas também lhe deu outros filhos. Depois você confere lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 21, mostrando que quem entrega ao Senhor nunca perde. Quem entrega ao Senhor nunca perde. Mas é multiplicado de bênção, amém? E eu vou ler uma oração que muito me chamou a atenção, de John Wesley. Todos conhecem a história de John Wesley, né? Ele foi colocado, como que eu vou dizer, despejado do ministério, colocado na rua, não tinha onde pregar, e ele fez uma oração, e o trecho da sua oração é esse que me chama muito a atenção. Quando a gente se dispõe para Deus, entrega tudo para Deus. Não pertenço mais a mim, mas a ti. É o trecho da oração de John Wesley. Põe-me onde quiseres. Põe-me para fazer ou põe-me para sofrer. Que eu seja usado por ti ou colocado de lado por ti. Enche-me, esvazia-me, deixa-me ter todas as coisas e deixe-me não ter nada. De maneira voluntária e sincera, entrego todas as coisas ao teu prazer e ao teu dispor. Vou concluir. Posso dizer que Ana é a mãe de Samuel, que se fez um exemplo de mulher-mãe e que enfrentou o impossível e venceu. Pode ser o seu caso, amém? Apesar da sua impossibilidade para gerar filhos, não impediu de continuar crendo no Senhor e nos mostra o poder da oração feita com fé. Ana é uma mulher inspiradora. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.